Impressionante amor de Deus, Espírito Santo, Holy Spirit, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és o Senhor, Tu és meu Senhor, Tu és aquele que era, Tu és aquele que há de vir, Tu és o Senhor. Fala conosco nessa sexta-feira, fala conosco e nos direciona, oh Jesus. Antes de eu falar, Tu estavas sobre mim, Jesus. Tu tens sido tão bom pra mim, sim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Sabe, essa manhã, quando eu cheguei aqui no piano, eu comecei a cantar essa música e aquilo não parava dentro de mim de falar: ousado amor de Deus, ousado amor de Deus por mim, ousado amor de Deus por você, cara. Você não sabe o quanto você é amado. Esse amor foi assim, sabe, como se estivesse renovando tudo dentro de mim, porque só o amor suporta, só o amor renova, só o amor entende. Esse amor do Senhor é tão bom. Eu quero nessa manhã, e onde você está, muitos dando bom dia, paz do Senhor, que você receba esse amor de Deus, que você sinta esse amor de Deus, da forma que eu estou sentindo aqui. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar, pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Receba aí desse amor agora, aí onde você está. Só desfrute, só desfrute, só desfrute desse amor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Quero declarar na vida dos meus irmãos, Senhor, nessa manhã, muito favor cercando eles. O favor não é você que provoca.
O favor te encontra. Nós temos falado a semana inteira sobre a nossa série Propósito. E é o propósito que te encontra. Não é você que sai correndo atrás do propósito. Você sai para fazer as mesmas coisas que você está acostumado a fazer, mas com a expectativa correta, com a visão correta, com a fé colocada na pessoa certa, de que o propósito vai te encontrar. As bênçãos vos alcançarão. Eu quero, no nome de Jesus, nessa sexta-feira, não é a sexta-feira que sextou, não. É o nosso Senhor que te abençoou. Aleluia! Eu quero cantar essa música que é o favor de Deus cerca você. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Está aí com os meus irmãos. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas para mim, faz o impossível acontecer. Sim, se estou fraco, me levanta, não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor do Senhor está te cercando nesse momento. O favor do Senhor está cercando você. Não tem para onde fugir. Por isso que esse favor tem um nome. Esse favor chama-se Jesus. O nome desse propósito todo que nós estamos falando nessa série, nessa semana, tem um nome. Chama-se Jesus. Jesus. Ele é o propósito das nossas vidas. E Ele vai dar sentido para você em tudo que você estiver fazendo. Aleluia. Quero compartilhar uma pequena porção da palavra de Deus com você nessa manhã. Eu quero orar com você hoje, porque nós estamos fazendo as nossas lives de segunda a sexta. Sábado e domingo a gente não tem, a gente volta na segunda. Mas todos esses vídeos estão gravados lá no YouTube, para você poder ouvir novamente e para você compartilhar, para você se inscrever. Não dói nada se inscrever lá, tá bom? Não dói. É só você apertar o botãozinho, é só você colocar ali o sininho. Por que todo mundo pede isso? Porque é normal o YouTube entender que essa mensagem ela é relativa, ela tem uma profundidade quando você faz isso. Então vá lá depois no YouTube, vá lá depois em PR Marcelo Souza e você vai poder assistir essa mensagem, pode mandar para muitas pessoas que estão sem propósito. É uma série inteira nessa semana falando sobre propósitos. E hoje eu quero encerrar falando um versículo para você e a gente meditar um pouco em cima dele. Isaías, capítulo de número 30, versículo de número 21, diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Aleluia. Sabe que uma das coisas que Deus quer falar com você e que Ele precisa falar com você e comigo é para nos dar direção de certo e errado.
Eu costumo falar na igreja que às vezes a gente quer dirigir sem GPS, mas nós temos um Espírito Santo que é o GPS que vai te levar para o caminho certo. Às vezes você está rodando em círculos na sua vida, e eu já quero aqui agir na minha parte profética. De repente você está agindo em círculos na sua vida e não sabe para onde está indo porque você quer seguir o seu próprio caminho. Mas existe uma voz que fala com você e quer te dizer, olha, vá para a direita, vá para a esquerda, siga este caminho. Teve uma vez que eu estava indo de carro com minha esposa e com os meus filhos para pregar numa cidade em Modesto. É uma cidade aqui perto. E naquela época, quando nós começamos aqui a igreja, não tinha GPS como tem hoje. Não tinha o GPS no telefone. Então nós usávamos o mapa para poder chegar até lá. E de repente, por cargas d'água, eu imprimi uma parte do mapa que a gente tinha, nós imprimimos na nossa impressora, e eu imprimi errado. Só que daí eu já estava na metade do caminho, não dava para voltar mais atrás. O que foi que eu fiz? Nesse momento, eu tinha um propósito de chegar até lá. Eu sabia que Deus tinha me chamado para ir até aquele lugar. E é nesse momento, lembra das tempestades que nós falamos essa semana? Lembra que você tem que fazer do teu propósito o melhor, ao invés de reclamar, você fala, já que eu estou aqui, eu vou dar o meu melhor. Sabe o que eu fiz? Como eu não sabia para onde ir, eu peguei e falei, tem alguém que vai me guiar, o Espírito Santo está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de você. E naquele momento eu disse assim, Espírito Santo, eu vou começar a olhar para as placas, porque eu sei quando eu olhei aquilo em casa, eu memorizei um pouco na minha cabeça. O pastor falou para mim, lembra aquela coisa, entra aqui, pega essa placa aqui. Naquela época era assim. Então eu olhei aquilo na minha mão, já não tinha mais sentido porque eu tinha imprimido uma parte errada. E eu comecei a ter as impressões dentro de mim. Então cada vez que eu olhava por uma placa, se eu sentia a paz de entrar naquela rua, eu entrava. Isso não parece louco pra gente? Pois é. Se você quer ter experiências com o Espírito Santo, às vezes você vai ter que fazer isso. Existe uma voz por detrás de você, como disse Isaías, que vai te guiar, ou para a direita ou para a esquerda, para o teu propósito. Aí eu peguei o carro e falei para minha esposa assim, agora é o seguinte, eu falei aqui com o Espírito Santo e quando eu olhar para uma placa, se aquela placa eu sentir paz naquele nome, eu vou entrar naquela rua. A minha esposa falou, não, a gente vai se perder. E eu comecei a fazer isso. E até que de repente numa placa lá da frente, que eu já estava dentro de uma cidade, eu fui seguindo os meus instintos, porque o Espírito Santo fala dentro de você, certo? Na sua consciência, ele fala dentro de você, no seu espírito. E no seu espírito existe algo chamado intuição. Intuição tem dois atributos, ou ele vai falar para você avançar ou vai falar para você ficar. São essas experiências que você tem que ter com o Senhor, sabe por quê? Porque senão você só vai viver das experiências dos outros. Você vai só entrar numa live como essa e falar, é muito legal, mas isso eu não estou vivendo na minha vida, Marcelo. Então chegou o tempo, eu quero declarar no nome de Jesus, de você ser ativado. Hoje, depois que eu terminar aqui, eu quero orar por você, para você ser ativado nisso, no seu espírito, de você ouvir mais a voz do Senhor. E naquele momento eu já estava dentro da cidade, preste atenção. Aí eu disse assim para mim, Senhor, me leva até lá. Se a próxima placa que eu for chegar for um nome assim muito conhecido para mim na Bíblia, um nome que eu acredito, eu vou virar à esquerda. Quando eu cheguei na placa, sabe qual era o nome da placa? Fé. Estava escrito em inglês, claro. Faith. Era o nome da placa. Você acredita nisso? Eu peguei e entrei à esquerda. Eu disse que se a placa fosse uma placa conhecida, eu ia entrar à esquerda. Gente, eu entrei à esquerda e entrei dentro de um milharal. E era uma estrada de barro e aquilo não acabava nunca. Já estava noite, não tinha sinalização para lugar nenhum. De repente eu me apavorei. Parei o carro, estava com os meus filhos. E aí a minha esposa disse, e agora o que nós vamos fazer? Eu fechei os meus olhos e disse, Espírito Santo, como está aqui nessa palavra, o Senhor vai me guiar ou para a direita ou vai me guiar para a esquerda, uma voz vai me guiar.
E eu sei que eu estou indo para o caminho certo. E é agora que eu tenho que confiar totalmente no Senhor. Sabe o que aconteceu? Lá atrás eu comecei a olhar no meu retrovisor, veio uma luzinha de um carro. E essa luzinha foi vindo, foi se aproximando de mim. Quem chegou do meu lado? O pastor da igreja que me convidou para pregar. E ele disse assim: Marcelo, o que você está fazendo aqui no meio desse lugar? Eu falei: eu me perdi e fui pedindo para o Espírito Santo, enfim, eu estou aqui. Ele disse: engraçado, eu nunca venho por essa rua, mas hoje lá em casa eu senti vontade de vir por aqui. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque existe uma voz dentro de você, uma voz que quer guiar você. Não deixe as vozes externas guiarem você. Se volta para o seu espírito e diz assim, ó: o favor de Deus é o que abre as portas para mim. Essa voz vai falar comigo. Essa voz é minha amiga. Essa voz é meu Senhor. Pare de dar ouvido a notícias ruins. Para de dar ouvidos a voz para pessoas que não agregam nada na sua vida. Se volte para o Espírito Santo, aquele que habita dentro de você. Ele vai guiar você ou para a direita ou para a esquerda, com uma voz atrás de você. Agora, tem muitas coisas que o Espírito Santo vai pedir para você fazer, essa voz vai pedir, que para outros não vai pedir. Pode ser que para outros ele libere, porque você é uma pessoa individual. Para cada um que está aqui me ouvindo, Deus tem um propósito personalizado. Minha esposa gosta muito de falar essa frase. Tem algo personalizado. Você não é igual aos outros, por isso que você não pode se comparar a ninguém. Você não pode querer o que o outro tem, porque às vezes aquilo Deus deu para ele e não vai dar para você, meu amigo, minha amiga. Então você tem que se contentar naquilo que Deus tem um propósito preparado para você, porque senão a gente se torna igual massa de pastelaria. Nós não somos iguais. Sai mais 2 pão de queijo aí, sai mais 2 pastel. Nós não somos assim. Nós somos personalizados. Deus tem algo para cada um de você. E eu quero já profetizar. Tem muita gente aí me ouvindo que se compara o tempo todo. Por que eu não estou dando certo? Por que fulano consegue e eu não consigo? Deixa fulano para lá. Aquilo dali Deus preparou para ele. Eu quero saber o que Deus tem preparado para você. Você pode falar: Deus, o que está preparado para mim? Essa voz vai falar comigo. Essa voz está habitando dentro de mim. Esse Senhor habita dentro de mim. Então, para de fazer comparações, porque algumas coisas são permitidas para uns e outras são permitidas para outros. Algumas coisas não são permitidas para uns e pode ser permitido para você. Por exemplo, via de regra, tem coisas que não são permitidas para ninguém. Mentir, roubar, prostituir. Fazer coisa errada não é permitido, mas tem coisas que para uns são permitidos. Exemplo, eu tenho 3 filhos em categorias de idades diferentes, 15, 17 e 23. Para o de 23 já é permitido fazer algumas coisas que não é permitido para o de 17 e o de 15. Você compreende? Não é que o pai é ruim, mas é que o pai sabe com quem está lidando. O pai conhece você. Amém? E agora eu quero te falar uma outra coisa para nós caminharmos para o final. Tem coisas que o Espírito Santo, essa voz, eu quero ler de novo esse versículo para você. Essa voz aqui, essa voz que te guia, olha que lindo. Essa voz aqui, que diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Siga-o. Não está dizendo será que é? Não. Esse é o caminho, siga-o. Tem coisas que o Espírito Santo vai pedir para você que parecem umas coisas tão simples, que você diz assim: eu não vou ficar repetindo isso aqui, fazendo isso aqui tantas vezes como eu tenho feito. Eu quero te falar que no exército, em alguns momentos, você é treinado com coisas simples para ver se você é capaz de seguir ordens, ok? Para ver se você é capaz de seguir ordens sem discutir com o comandante. Porque no meio da batalha, não dá para perguntar assim para o comandante: por que eu estou fazendo isso? Pum, levou um tiro. Eu quero te falar que não dá para perguntar por quê. Você, naquele momento, tem que seguir ordens. E às vezes são coisas simples que vão pedir para você.
Coisas simples que o Espírito Santo está colocando durante o dia a dia e que você pergunta, por que eu tenho que continuar fazendo isso? Você tem que continuar fazendo e fazendo com excelência. Lembra da primeira ministração? Está lá no YouTube. Quando tudo que vier à tua mão para fazer, você faz com excelência. Você faz sem questionar, porque o propósito só encontra pessoas que estão fazendo com excelência. Estou repetindo as coisas que nós falamos nessa semana. O propósito só encontra pessoas que estão fazendo com excelência. O propósito não encontra ninguém que está parado. O propósito só encontra pessoas que estão em movimento. Então, se coisas simples são pedidas para você fazer, faça com excelência e não pergunte por que você está fazendo. Você está sendo treinado para ouvir essa voz falando através de você, atrás de você. Este é o caminho, siga-o. Amém, meus irmãos? Eu quero orar por você nessa manhã para ativar você a ouvir. Eu queria na segunda-feira, quando nós voltarmos aqui, que você falasse, pastor, eu tive uma experiência com o Senhor no final de semana. Eu ouvi a voz dele em sonho, eu ouvi a voz dele no carro e ele estava me guiando a fazer algo. Eu estava lembrando aqui que uma vez eu fui para mim viajar para um lugar e quando eu cheguei no aeroporto, presta atenção, outras pessoas que estavam junto viajaram. Para eles era para viajar, para mim não era para viajar. Quando eu cheguei no aeroporto eu senti uma vontade de voltar embora, uma vontade muito forte. Eu podia questionar, por que eu estou sentindo isso? Não, eu não questionei. Eu voltei embora. Sabe por quê? Porque aquela voz estava falando para mim voltar embora. Tinha alguma outra coisa que iria acontecer no caminho que ele estava me protegendo, ele estava me cuidando. Então, cuidado com as vozes que você ouve. Existe uma voz do propósito e a voz do propósito tem nome: Espírito Santo de Deus. Ele vai guiar você, Gleice, ele vai guiar você, Darla, ele vai guiar você, Jorge, ele vai guiar você, Rite, ele vai guiar você, Milena, ele vai guiar você. Para de dar ouvidos a quem não tem nada para acrescentar na sua vida. Essa agora foi forte, né? É que veio muito de ímpeto aqui. Para de dar ouvidos a quem não tem nada para acrescentar na sua vida, por favor. Para de dar ouvidos a vozes que não vão acrescentar nada. Dê ouvidos à palavra de Deus. Dê ouvidos ao seu pastor. Não estou falando de mim, não. Às vezes para o seu pastor aí no Brasil, pessoas que você gosta. Dê ouvidos para pessoas que vão trazer uma voz de excelência para você. Dê ouvidos ao Espírito Santo. Nilce, para de dar ouvidos a pessoas que não têm nada para acrescentar na sua vida. Nilce, deixa eu profetizar na sua vida, já que eu olhei aqui. Sabe, você tem ficado triste no seu espírito. Você tem ficado chateada mas você está ouvindo muitas vozes. E aí você começa a questionar dentro de você. Será que é? Será que não é? O Espírito Santo está colocando paz dentro de você agora para você dar um passo além do que você está acostumada. Tá bom, Nilce? E esse passo além às vezes vai ser pisar na água. Esse pisar na água, ela não fica materializada como um concreto quando você olha. Ela fica materializada como um concreto quando você pisa. Você tem que pisar na água. Faz sentido para você, Nilce? Porque você tem ficado triste, porque vozes vêm até você. Às vezes você tem se sentido frustrada e eu quero te falar uma coisa para você nesse momento. O Espírito Santo de Deus vai te direcionar. Pai, eu peço que o Senhor direcione a Nilce. Eu peço que o Senhor, hoje ela tenha uma experiência com o Senhor. Nesse momento, Pai, eu sinto que às vezes até uma lágrima está caindo dos olhos dela porque ela sabe que é verdade tudo isso que está acontecendo. E o Senhor colhe cada lágrima. Como o salmista disse que o Senhor pega a lágrima e coloca dentro de um potinho. E esse pote é apresentado perante o Senhor, que são as orações dos santos. Então, no nome de Jesus, recebe essa palavra, Nilce. Alegra o teu coração porque o Senhor te encontrou e está trazendo essa voz através da minha voz, através desses microfones que está chegando até os teus ouvidos para dizer: uau,
Deus é comigo. Então eu vou jogar fora agora todas as vozes que eu ouvi essa semana, porque tem uma voz que vai me guiar, dizendo: siga, este é o caminho. Vejo vocês então segunda-feira, 7h30 da manhã. Um abraço a todos.